a Juliana, a Margarida, a Carmen, Thaís, Sueli, deixa eu ver quem mais. Eu tinha visto a Flanícia, mas ela deve ter caído. A Vera, oi Verinha, Paulinha tá aí, Maria Alcimir. Então, o pessoal está entrando, mas eu acho que a gente pode ir começando. O que você acha, Fernando? Oi, bom dia, galera. Que bom estar com vocês. Que bom estar com vocês. Muito bom. Que Isso alegria. aí. Estava com saudades, viu? Nós também, nós também. Hoje, na verdade, Fernando, a gente está dando continuidade às comemorações do Dia Internacional do Voluntário. Esse ano a gente está fazendo algo diferente, tá? Infelizmente, a gente ainda está nesse período de pandemia, e aí nós não conseguimos fazer as nossas atividades presenciais ainda. E a equipe do INCA Voluntário preparou com todo carinho um evento, que é uma semana que nós estamos tendo uma série de eventos. Ontem nós tivemos uma oficina de automaquiagem, com o objetivo de cuidar um pouquinho da autoestima, melhorar um pouquinho a autoestima, com dicas de maquiagens básicas, feita pela nossa voluntária da recreação infantil, a Denise Monteiro, que é uma especialista em maquiagem. Ela é fundadora do estúdio Make Art. Amanhã a gente vai ter uma oficina de meditação e yoga, para que todo mundo tenha dicas e aprenda um pouquinho a relaxar, né? Nessa loucura que está o mundo hoje. E hoje teremos um bate-papo muito especial com o nosso querido professor Fernando Cirino, da Fundação Dom Cabral, e nosso voluntário, que a gente está morrendo de saudade de estar com você e conversar com você e ter treinamentos, aqueles treinamentos bem bacanas que a gente estava fazendo. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho do que o futuro nos reserva, né? Com essa loucura que está sendo essa pandemia da Covid-19. Mas antes de começar, Fernando, eu quero desejar um feliz Dia Internacional do Voluntário, porque hoje a gente tem pessoas que não estavam aqui ontem, né? E os voluntários são, assim, pessoas muito, muito especiais e imprescindíveis. São pessoas que fazem muita diferença, e ainda mais hoje em dia, onde as pessoas estão precisando ainda mais de ajuda. Vocês estão fazendo, alguns já voltaram, outros ainda não, mas saibam que vocês estão fazendo muita falta dentro do INCA. Os profissionais de saúde têm perguntado demais. A gente ainda não tem autorização para algumas atividades, mas eu espero que ano que vem seja um ano melhor. Tá? Estou muito nessa esperança. E aí, bom dia, Fernando. Animado para o nosso bate-papo de hoje? Oba! Que bom! Não é? Vai ser muito bom a gente bater esse papo. Vai ser muito bom a gente trocar e, inclusive, a gente reservar um espaço para que vocês também possam perguntar, possam interagir, possam responder também, não é? Porque muito que nós vamos fazer é também um exercício de futurologia, né? O que o futuro nos espera? O título que a gente está dando já é um exercício de futurologia. Né? Eu recebi uma coisa hoje, né? Que a única coisa que a gente tem certeza mesmo na vida é que para uma medida de arroz, a gente coloca 2 medidas de água. Né? Essa é a única certeza absoluta que a gente tem. Uma medida de arroz, 2 de água. Mas no mais, a gente sempre tem muita dúvida. Tá? Então vamos bater esse papo. Vamos lá. Isso aí. A gente vai fazer o seguinte, tá? Como é que vai ser a dinâmica hoje para todo mundo que está participando?
O Paulo, que é da TI aqui do INCA, está nos dando toda assistência, ele vai fechar o áudio de todo mundo e vai deixar aqui a gente falando, mas o chat vai estar aberto. Então, assim, quem quiser participar, quem quiser fazer perguntas, manda pelo chat. A Bruna está aqui acompanhando, junto comigo e com o Fernando. A gente vai vendo as perguntas e a gente vai inserindo na nossa conversa, tá? Só para que a gente não prolongue muito o evento. Tudo bem? E aí, assim, a primeira pergunta que eu faço para você, Fernando, como é que você está vendo a situação do mundo de hoje? Parece que a pandemia está deixando a gente um pouco mais livre. Será? O que você acha? É muito interessante essa tua pergunta, por alguns motivos. O primeiro motivo é que eu estou me lembrando aqui hoje, não é, do início da pandemia. E no início da pandemia a gente teve algumas situações assim muito marcantes para mim, sabe? Muito fortes. E uma delas foi uma reunião na Fundação Dom Cabral, na qual a gente discutia o final da pandemia ainda no fim do ano passado, como se a pandemia fosse embora, né? Como se, sabe, fosse aquele surto e o controle e a gente ia, não é? Logo depois teve uma outra cena que me impactou muito, que foi o Papa Francisco sozinho na Praça de São Pedro, no Vaticano. Não sei se vocês viram essa imagem, né? O Papa caminhando sozinho, num lugar que a gente só vê cheio de gente. Isso me impressionou. E a terceira coisa que me impressionou foi há poucos dias. Eu recebi, de um colega da Fundação Dom Cabral, eu recebi chamam de meme hoje, né? Um memezinho, que era um homem projetando o símbolo do infinito, né? Aquele 8 deitado, e ele projetando e o desenhozinho dele com o dedo apontando. Lá em cima estava, né? Covid-19. E ele com o dedo apontando. Você está aqui. Quer dizer, hoje nós estamos aqui. Mas o símbolo era do infinito. Quer dizer, nós vamos passando, né? E aí hoje eu acho que isso está muito claro, né? Que os especialistas dizem que podem haver 4 soluções para o vírus. A primeira é erradicar o vírus. Eles já consideram que seja impossível. A segunda seria eliminar, o que seria mais ou menos de vez em quando surgir um foco aqui, outro ali, né? Como a varíola, por exemplo. Agora surgiram algumas pessoas com paralisia infantil, que era uma coisa que tinha muito quando eu era menino, né? Seria eliminar, mas que volta. E uma terceira opção seria coabitar. Parece que é essa que nós vamos viver, né? Nós vamos coabitar com o vírus. E a quarta maneira, que Deus nos livre dela, e parece que não vai acontecer mesmo, não é? Seria uma presença agressiva sempre do vírus. Quer dizer, a gente sempre nessa situação de medo, de ter que se cuidar muito de tudo. Não é? Mas parece que vai haver uma coabitação. Alguns cuidados a gente vai ter que tomar, mas vai ser mais ou menos como a gripe, né? Talvez ela vai ficar menos virulenta e tende a isso porque ela vai ter muita mutação, igual a gripe tem, né? Todo ano tem mutação e a gente tem que tomar outra vacina por causa das mutações. Mas isso é uma coisa interessante, né? E diz que quando a mutação é muito violenta, ela não sobrevive, ela não cresce
muito, porque ela mata o hospedeiro logo, né? Então é terrível, mas é uma verdade, né? As que sobrevivem são aquelas que são menos virulentas, menos perigosas, né? Então o mundo vai ser outro, né? Quer dizer, que mundo nos espera, né? Já olhando essa pergunta que a gente fez, um mundo diferente, um mundo muito diferente, com a convivência. Pois é, E, ah, a Ângela até falou aqui também que concorda que a gente vai viver mais pela coabitação. E aí, Fernando, por que você, assim, por que o mundo que você vê é diferente? Fala pra gente. pois é, eu vejo por algumas razões assim muito, eu acho muito claras para mim, viu? A primeira é que não adianta querer voltar ao passado. O passado que a gente viveu, ele acabou. Ele não volta. Ele não existe. Mesmo se a gente tentar voltar a ele, né? A gente não vai encontrar mais nada, tá? E isso por três motivos. Primeiro é o seguinte: o vírus ele teve um efeito sobre nós muito, eu diria, interessante. Eu não sei se é a palavra mais adequada, mas eu diria interessante. Por quê? O vírus mostrou a nossa vulnerabilidade. Mostrou tanto que a gente é vulnerável hoje, né? Nós nos considerávamos meio que como super-homens. E veio um vírus pequenininho, né, minúsculo, que a gente não consegue ver, só no microscópio, muito potente. Veio um vírus e veio nos mostrar que a gente não era esse super-homem que a gente achava. Veio um vírus e nos colocou diante dele de joelhos, não é? O mundo todo voltado para ele, como resolver o problema dele. Então, esse primeiro ponto eu acho muito importante. Ele mostrou a vulnerabilidade. Por que eu acho importante para nós? Eu estou falando para nós que somos voluntários. Ele é importante para nós porque a gente, no dia a dia, já cuida da vulnerabilidade. Nós cuidamos das pessoas que estão, inclusive, numa situação de vulnerabilidade muito forte. Não é? Então, aí já vem uma pergunta, viu? Quem sabe nós não sejamos pessoas melhores para ajudar as outras pessoas a entender esse mundo que a gente está entrando. Né? A mostrar para as pessoas o tamanho da vulnerabilidade na qual a gente entrou e da qual, como a gente falou, a gente vai ter que coabitar, não é? A gente vai ter que conviver com isso. Tá? Então, essa vulnerabilidade, eu acho que ela carrega uma questão para a gente refletir, nós, voluntários. O segundo ponto que eu queria ressaltar nesse mundo diferente é a questão da aceleração da virtualidade, viu? A virtualidade já vinha acontecendo. Ela já vinha acontecendo. Há muito tempo já vinha começando a acontecer, né? É muito interessante, a gente não se dá conta disso, porque a tecnologia, que quando a gente nasceu já existia, a gente não considera como tecnologia. Eu vou repetir, a tecnologia que quando a gente nasceu já existia, a gente não considera como tecnologia. Mas reparem que a gente convivia com algumas virtualidades no dia a dia.
Telefone. A gente nasceu, já havia telefone, né? Telefone é uma virtualidade. E uma virtualidade para a época avançada, hein? Bem avançada. Eu me lembro da primeira vez que eu fui falar num telefone, eu fiquei ansioso, eu era muito pequeno, mas eu fiquei, como é que é isso, né? Como é que é isso? Na minha casa, quando foi ter telefone, eu tinha uns 7, 8 anos. O rádio era uma virtualidade. Mas nós só consideramos tecnologia aquilo que vem depois que a gente toma consciência da vida, das coisas. Não é? A tecnologia de antes a gente desconsidera, viu? Luz elétrica, água encanada. Isso tudo a gente não costuma falar que é muito de tecnologia, né? A gente fala da tecnologia dessas coisas que acontecem daqui para frente. Então, isso acelerou a virtualidade. E a virtualidade tem vantagens e desvantagens. Como diz um grande amigo, Eustáquio Lotz, tem vantagens boas e vantagens ruins. Mas a gente tem que conviver e tem que ver quais vantagens boas a gente vai tirar, inclusive das vantagens ruins. Para nós, brasileiros, é uma coisa interessante, como vantagem ruim, né? Que a virtualidade propicia o contato. Desculpe, ela propicia a relação. Eu me relaciono, mas ela diminui o contato. E nós, brasileiros, gostamos do contato. Precisamos do contato. A gente gosta de abraçar, gosta de tocar, né? O contato nos é muito forte. Enquanto outros povos, por exemplo, né, eu vejo o japonês, por exemplo, convive melhor com isso do que a gente, hein? Com certeza, muito melhor, não é? Porque eles não têm contato. Né? Aliás, eles costumam até fugir do contato. Né? Os povos anglo-saxões também e tudo, né? Mas nós não. Nós latinos e entre nós latinos, nós os brasileiros, muito pelo substrato também africano, os africanos também, né? A gente tem essa necessidade do contato. Então, ajuda a relação, mas diminui o contato. E o terceiro ponto é que a gente aprendeu a ser mais solidário. A gente aprendeu a ser mais solidário. As pessoas se tornaram mais solidárias. Muito porque o mundo se tornou mais pobre, né? O mundo se tornou muito mais pobre. E muito mais gente em dificuldade. E vamos falar só do nosso Brasil. Né? Ontem uma das primeiras vezes, né, que eu fui atender uma empresa presencialmente e passei no centro do Rio e fiquei muito impressionado. Cedo, né? Era cedo o trabalho que eu ia fazer, ia começar 8 horas da manhã, então eu passei no centro do Rio e já era 7 horas, 7 e pouco da manhã. E eu fiquei impressionado com o número de moradores de rua. É chocante. É chocante. Tanto de barraca, né? É chocante. É muito triste. Né? O quanto isso está acontecendo. Tá? E isso aumentou a solidariedade, mas essa solidariedade ainda precisa aumentar muito mais. Porque nós criamos um mundo mais pobre a partir da pandemia. Né? O sistema social, o sistema político não conseguiu absorver ou desenvolver uma forma de não deixar aumentar a miséria. Infelizmente. Né? Eu acho que isso está na cara. Está na cara. Tá? Então, esse é um ponto. E aí, nesse ponto também da solidariedade, eu queria trazer um contraponto, que é o seguinte. A gente ficou mais solidário, mas reparem que o diferente continua nos assustando e amedrontando.
Isso, se a gente olha no Brasil, a gente vai ver que nós estamos vivendo um país polarizado. Outro dia eu coloquei uma opinião numa rede social e uma pessoa que eu gosto muito me bloqueou. E eu achei que ela tinha errado e tudo. Eu falei assim, o que houve? Eu disse, não, eu não vou ficar escutando essas coisas que você falou. Usou uma palavra feia, né? Sabe? E eu falei, puxa vida, né? E eu tenho me policiado para aceitar pessoas diferentes nas minhas redes. Tá? Por quê? Eu quero saber o que as pessoas que pensam diferente estão pensando de mim. E estão pensando da vida, estão pensando do país, estão pensando da política, estão pensando de tudo. Não é? Nessa solidariedade, a gente entrou em solidariedade de bolha. Uma bolha. A gente começou a viver muito numa bolha. Né? E a gente tem que estourar essa bolha. Nós, voluntários, precisamos estourar essas bolhas. A própria rede social, todo mundo viu aquele documentário sobre as redes sociais na Netflix, né? Muito impressionante, muito impressionante. Falava muito da manipulação, né? Dos algoritmos, etc. Tá? E aí vem uma segunda pergunta para nós voluntários, né? Como podemos nos contrapor? Como aceitar o diferente mais perto? Como não ter medo dele? Nós falávamos só do Brasil, mas se a gente olha, por exemplo, a Europa, se a gente olha os Estados Unidos, são países que estão fechados. Estão fechados ao diferente, estão fechados a quem vem de fora. E o paradoxo é que os Estados Unidos é um país que foi feito só de gente que veio de fora, né? Os índios lá são muito poucos. E a Europa, ela se manteve com o povo dela que ela mandou para o mundo. Então é um paradoxo terrível isso. Então, como nós voluntários, porque nós voluntários precisamos, e isso é fundamental para a gente ser voluntário, né? Precisamos acolher o diferente. Precisamos acolher o diferente, entendeu? Porque senão a gente vira voluntário de bolha, né? É verdade. Eu gosto de pensar que nós, voluntários, a princípio, somos aqueles que optamos por cuidar e acolher. Cuidar e acolher. Não é? E Ninguém vai perguntar como voluntário para quem ele está atendendo se é uma pessoa que pensa igual ou diferente de mim, né? Não vamos. No início da pandemia, eu vi um depoimento de um médico judeu que teve que atender um rapaz nos Estados Unidos, não é? E quando ele tirou a camisa do rapaz, a camisa do rapaz estava cheia de tatuagens nazistas. E falando morte aos judeus e tudo. E esse médico era judeu. E ele falou que quando ele viu aquilo, ele tomou um susto, ficou desesperado. Quer dizer, puxa, não é? E o cara virou para ele e falou assim, doutor, o senhor não vai deixar eu morrer, né? Sabe? Esse é o dilema nosso do voluntário, né? É o dilema, tá? Então, é por isso que eu vejo o mundo diferente, viu, Angélica? Não, e você levantou 3 pontos, assim, que são pontos muito interessantes, e eu concordo contigo, sabe? O mundo mostrou para a gente, quer dizer, o vírus mostrou para a gente uma vulnerabilidade, o quanto, na verdade, nós somos insignificantes, né? E que a gente não tem controle das coisas. Essa semana, eu estava até, Fernando, até comentei com meu marido, um papo meio de maluco, tá? Mas é que meu filho Bernardo pediu para assistir um vídeo no YouTube sobre os planetas. E aí eu coloquei um vídeo
que falava sobre os 20 planetas mais diferentes, né? E aí era tanto planeta que eu, assim, de outras galáxias que eu nem conhecia, e alguns planetas muito parecidos com a Terra. E aí ontem eu estava vendo a terceira temporada daquela série Perdidos no Espaço, e aí eu falei, Felipe, olha que loucura, que isso parece tão irreal, mas que assim, a qualquer momento pode ser real, porque será que não tem vidas em outros planetas e a gente achando que a gente controla? Aí o meu marido falou para mim, Angélica, a gente é tão insignificante nesse mundo e as pessoas ainda destroem o planeta, brigam, não tem tolerância com o outro. Como assim, sabe? Nós não somos nada dentro de um todo. E aí entra exatamente nisso. Por que não aceitar o diferente? Por que ser tão intolerante? Por que destruir o planeta? Porque eu acho que é um momento de reflexão, sim, que a gente precisa ser mais solidário, porque assim a gente não tem controle de nada. O vírus está aí mostrando o quanto que mudou a nossa vida. Não é? Não é? Que a gente há 2 anos não imaginava nada disso. E a gente está passando por uma situação que, assim, eu converso com meu pai, que tem 70 anos, ele falou, eu nunca passei por isso. É a primeira vez. Eu nunca vi, não sei o que vai acontecer. Então, assim, é algo que a gente tem que refletir mesmo. Temos que refletir o quanto que a gente precisa estar aqui nesse mundo, né? Viver a nossa vida para ajudar o próximo, para se adaptar, né? Ao que o mundo nos propõe. E aí eu queria, de repente, tocar nesse segundo ponto que você falou sobre a virtualidade, né? Que assim tem tudo a ver conosco. Então eu queria que você falasse, abordasse um pouquinho mais a questão da virtualidade. Como é que você acha que isso ajuda a gente num mundo mais solidário? Tá. Eu acho que é muito interessante isso que você fala, não é? Porque ajuda muito. E eu vejo duas partes nessa questão que você nos traz, tá? Nessa da virtualidade, né? Primeiro, eu queria reforçar isso, que a solidariedade é a nossa cara, né? A nossa cara. Né? Solidariedade é a minha cara. Né? Tinha um programa de humor uma vez que tinha uma coisa assim, isso é minha cara. Né? E aí eu fico pensando nessa questão, nesse tempo que a gente está falando de solidariedade, que está falando que o mundo se tornou mais solidário, quem sabe os candidatos a voluntário no INCA não vão aumentar, sabe? Eu fico pensando isso, sabe? E aí as seleções ficarão mais difíceis. Por quê, gente? Porque a gente busca só os melhores. Isso pressionará a gente. Então, a virtualidade vai pressionar a gente nesse sentido, que nós vamos ter que ser melhores. Porque vai haver uma pressão de fora que já está vindo, né? E o voluntário nosso, ele só pode ser voluntário nosso se ele tiver um compromisso muito forte conosco. Aliás, compromisso não precisa adjetivar, né? Compromisso já é forte. Compromisso é compromisso. Né? Compromisso é uma aliança que eu faço com. Então, temos uma aliança com o INCA. Temos uma aliança com o INCA. Tá? E aí eu fico pensando quer dizer, nessa coisa da virtualidade em relação a que tipo de gente e como é que nós vamos lidar com esse povo no futuro. Né? E eu vejo isso nas organizações como um todo também, mas aí no terceiro setor isso talvez ainda seja mais forte. Porque o terceiro setor não remunera. Nós temos gente que tem propósito somente. Nós temos gente que tem o ideal somente. Nós temos gente que tem um sonho também, somente. É o sonho de
transformar o mundo a partir do seu cuidado. A partir do seu cuidado. A partir do seu servir cuidando. Não é? Então, eu gosto de dividir o mundo em 4 classes de gente. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a gente vai subir uma montanha. Então, nós fomos convidados a subir uma montanha. Num grupo, nossos vizinhos, nossos amigos. Nós vamos ver esses 4 tipos de gente nesse nosso grupo. O primeiro grupo é o grupo alienado. Ele nem fica sabendo que vai ter o passeio na montanha. Nem fica sabendo. E se ele fica sabendo, ele pergunta assim, que montanha? Onde que tem? Né? São as pessoas alienadas, vivem no mundo da lua. Elas querem sobreviver. Né? Querem sobreviver. Se contentam com muito pouco. Nós conhecemos muita gente assim, que se contentam com muito pouco. Se contentam com mixaria, como dizia-se antigamente. Né? Tem uma segunda classe de gente que, quando a gente fala em subir a montanha, eles nos perguntam, eles se mostram medrosos. São pessoas negativas. São pessoas que não topam. A montanha é muito difícil. Ih, lá deve ter cobra. Ai, isso, não vão subir, não. Já pensou? Uma pedra, pode ter avalanche. Então, elas dão desculpas. Dão desculpas para não ir. Mas, nessas desculpas, elas colocam negativismo. São pessoas negativas. São pessoas voltadas para o medo. A terceira classe de gente, quando a gente fala em subir a montanha, são os cansados. Os cansados. Subir para quê? É melhor a gente ver a montanha daqui. Vamos não. Ai, meu Deus, nós vamos suar muito. Vai ser difícil. O sol lá é forte, etc. São os cansados, são influenciáveis, né? São inconstantes. E se a gente os anima a subir, eles começam a subir e logo fica falando assim, vamos voltar. Eu achei que fosse mais simples. Reparem que esses 3 tipos de gente que eu falei não servem para ser voluntários. Não servem para ser voluntários. Sabe? Esses 3 tipos de gente podem ser meus amigos, companheiros. É gente maravilhosa, viu, gente? Todos eles são gente maravilhosa. Mas não servem para ser voluntários. Então, quem que vão ser os voluntários? Eu gosto de usar a palavra ardentes. São os ardentes. São as pessoas com propósitos fortes. São os entusiasmados. Etimologicamente, a palavra entusiasmo é quem tem Deus dentro de si, né? Se tem Deus dentro de si, Deus é todo-poderoso, puxa vida, eu posso tudo. Então, são os entusiasmados que nos interessam, que são os voluntários. Né? Vocês são entusiasmados. Tá? É gente que vai até o alto, é gente que busca o mais. Eu sempre gosto de colocar isso, é gente que busca o mais. Então, no meu trabalho voluntário, nessa hora da virtualidade, né, que esse é o nosso ponto, como tratar essa virtualidade, a gente sempre vai ter que se perguntar, e se fosse mais com a virtualidade? E se fosse mais? Como eu posso fazer com a virtualidade? O que eu vou criar com a virtualidade? Qual será a nova montanha, entre aspas, virtual? A montanha já deixou de ser presencial, ela é virtual. Né? Então,
é legal a gente ver que todos nós tivemos que nos reinventar nesse tempo. Todos nós tivemos que nos reinventar nesse tempo. De um jeito ou de outro. Não é? Nesse mais de um ano e meio, nós tivemos que nos reinventar. E eu estou falando aqui para gente que já passou, em sua maioria, né? Tem muito menino aqui, mas já passou, em sua maioria, dos 30 anos. Então, é gente que já não vê a tecnologia muito como aliada, naturalmente, hein? A gente vê a tecnologia como um dificultador, né? Então, os jovens, eles passaram por esse tempo com mais tranquilidade que a gente. Mas nós não. Nós vemos a virtualidade com uma certa, no mínimo, desconfiança, viu, gente? Dizem os filósofos da tecnologia, hoje nós temos filósofos de tecnologia, eles dizem o seguinte, que aquilo que eu falava, né? Uma pessoa até 10 anos, 15 anos, ela assimila a nova tecnologia como se aquilo fosse a roupa dela. Entra automaticamente. Entra. Vejam as crianças, vejam seus filhos, vejam netos, quem tem neto. Não é? Eles assimilam de uma forma assim absurda. Tá? Dos 15 aos 35 anos, tudo que vem de novo de tecnologia, eu quero para mim. Eu quero para mim. Quero ter. Quero ter. Dos 35 aos 50 anos, eu já começo a ponderar. Será que eu preciso? Será que eu preciso? Será que vai me ajudar mesmo? Será que é moda? Será que eu tenho que ir na frente? Não é melhor esperar um pouco? E quem tem mais de 50, 55 anos, quando vem uma tecnologia nova, no começo ela costuma resistir. E gente, eu já vivi sem isso a vida toda, então por que eu vou pegar isso agora? Não é? Eu já vivi sem isso a vida toda. Eu me lembro, vou contar um segredo para vocês, que eu estava numa reunião com a Fundação Dom Cabral, isso foi bem antes da pandemia, gente. Eu estava numa reunião com a Fundação Dom Cabral, quando a minha diretora, que chamava Glac Coura, ela já saiu da Fundação, já aposentou. No meio da reunião, era uma reunião grande, devia ter umas 30 pessoas da Fundação. Ela virou para mim e falou assim, na reunião, eu notei que ela queria me cutucar, claro. Ela falou assim, gente, vocês sabem que o Cirino é o único professor na Fundação que não tem WhatsApp? Gente, eu não tinha WhatsApp. Não existia WhatsApp. Aí eu falei, que vergonha, né? Ficou ela minha esposa. Aí teve gente, Cirino, não acredito que você não tem WhatsApp. Cirino, todo mundo tem WhatsApp. A primeira coisa que acabou a reunião, que falou, eu chamei algum filho, né? Liguei para um filho e falei assim, cria essa desgraça para mim, que eu fiquei mal hoje. Né? Então é isso. Agora, nós aprendemos muita coisa num ambiente que para muitos de nós foi hostil, né? E a virtualidade, e aí é que eu quero chegar no ponto fulcral da coisa. A virtualidade ocupou seu espaço, gente. Não tem como mais sair dela, não tem como mais fugir dela. Vai haver um refluxo quando a gente estiver nessa coabitação com a Covid? Vai haver um refluxo. Mas muito da virtualidade ainda vai se manter. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida. Tá? E aí eu acho que tem uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que podemos pensar diferente como voluntários a partir da virtualidade? A partir da virtualidade, como eu posso reinventar o meu voluntariado? Que espaços vão ser abertos para a virtualidade no voluntariado? Tá? Eu acho que esse é um tema
de ofertas. Nós trabalhamos com voluntários ardentes, né? E é um tempo de oferta. Então, eu acho que os voluntários também não precisam ficar esperando o INCA voluntário dizer: eu estou precisando de você para isso. Se você vê um espaço e você que está na ponta consegue ver os espaços muito melhor do que a Angélica, Fernandinha, Bruno, que estão lá no escritório, vocês façam ofertas. Olha, gente, eu estou achando que tem um espaço aqui que a gente podia explorar. A gente podia fazer isso. Deve fazer isso. Vocês enxergam coisas que não são observadas. Não é? Então, por exemplo, se nós não vamos poder estar com as crianças como a gente estava, quem sabe virtualmente eu possa contar história, eu possa julgar com a criança. Pessoal no CTI, que de repente vai ser mais difícil eu poder entrar e tudo, quem sabe eu possa escutá-los. Escutar é uma coisa dificílima, é uma arte. Quem sabe eu possa escutá-los, ele com o telefone me vendo e eu do outro lado. Então é um tempo de oferta também. Na crise, e a gente vive uma crise, a gente pode crescer, mas a gente pode morrer também. Quando eu falo que a crise pode nos matar, eu não estou falando de matar, nos dar um tiro. Pode também, né? A Covid matou muita gente. Pode também. Mas eu estou falando do matar metaforicamente. Tem muita gente que morre na crise. Morre como pessoa, né? Se entrega, vira alienado. A crise tem uma vantagem maravilhosa. Ela nos tira da zona de conforto. E a zona de conforto é mortal. Porque a zona de conforto é igual... Eles contam que se você colocar um sapo na água quente, ele vai pular da água e não vai ficar na água. Mas se você colocar um sapo na água fria e ir esquentando a água aos poucos, ele vai morrer, porque ele não vai pular. A zona de conforto é isso, é nos colocar na água fria e a gente não pular. Não sei se eu respondi, Angélica. Sim, com certeza. Não, com certeza, Fernando. Aliás, assim, esse período, desde o ano passado, para a gente foi muito, muito desafiador, né? E a gente também teve que se reinventar para sobreviver mesmo no fato de a gente teve de uma hora para outra uma interrupção das atividades, uma diminuição drástica de doações, de pessoas, né, para fazer as atividades e a necessidade dos pacientes aumentando por conta não só da questão da doença, mas por conta de uma crise econômica que seguiu por aí. E aí foi muito bacana, porque assim, o INCA Voluntário Instituição precisou se reinventar. A gente tem até hoje em dia os nossos treinamentos online, muita divulgação pela internet, usando as ferramentas eletrônicas, né? E a gente também teve que se reinventar com os voluntários, exatamente o que você falou, trazendo novas ideias para as atividades continuarem. Então, os cursos do ateliê que eram presenciais e que, por exemplo, no meu planejamento de contingenciamento de crise, só iriam voltar em 2022, retornaram rapidamente via WhatsApp com as professoras. Ideia dos voluntários para se adaptar à nova realidade. E aí eu te faço uma outra pergunta, né? Que aí eu fico assim, meio na dúvida. O INCA voluntário, ele pode se reinventar se os seus voluntários permanecerem da mesma maneira como estavam antes da pandemia? Porque a gente está caminhando conforme a música. O que você acha? Olha, o que eu vejo é o INCA voluntário, ele se reinventa. Ponto. Tá? Agora,
vamos olhar a situação pelo seguinte prisma. O voluntário faz o INCA voluntário. E o INCA voluntário faz o voluntário. Ponto. Não é? Então, um não existe sem o outro. Um não existe sem o outro. Se o INCA voluntário atenta aos sinais do tempo, se reinventa, ele tira da zona de conforto o voluntário. E diz para o voluntário dele: olha, você também precisa se reinventar. Né? A gente tem os voluntários excelentes, comprometidos, ardentes, né? Eu dizia. A gente não vai numa baciada de voluntário, né? Baciada de feira, né? E tem aquela baciada lá, 1000 voluntários. A gente vai lá e cata alguns. Ah, vou levar uns voluntários para o INCA hoje. Não, a gente não faz isso. A gente seleciona as pessoas ardentes, os melhores. Em outras palavras, o voluntário do INCA é único. Não é? E nesse único é necessário que ele se reinvente. A instituição se reinventa, ele se reinventa também, junto. Aliás, nesse sentido, eu acho que vocês têm uma missão urgente, que é redefinir o papel do voluntário no futuro. Tá? Independente da Covid, viu? É claro que a Covid, a gente falou isso antes, a Covid acelerou o processo, não é? Ultra acelerou o processo, não é? Mas o mundo está exigindo reinvenções constantes. Peguem a meninada que está entrando no mercado de trabalho hoje. Vejam se eles não têm que se reinventar praticamente todo ano. Né? Vamos notar, gente, vamos ver, olhando a pandemia de 1 ano e meio para cá, 1 ano e 10 meses para cá, 9 meses, né, mais ou menos, quantas profissões acabaram? Quantas profissões acabaram? E quantas pessoas tiveram que se reinventar? Né? Agora, quantas oportunidades estão surgindo? E tem gente que não está vendo, mas tem muita oportunidade surgindo. Antes da pandemia, quantas vezes você usou um serviço de entrega? De qualquer coisa, de comida, de qualquer coisa. E quantas vezes você usou depois da pandemia? É uma coisa bem assim, bem interessante isso. A Ângela está falando aqui também, é uma retroalimentação, voluntário e involuntário, né? Reinvenções constantes e mais velozes, não tem jeito. E uma coisa bem interessante, Fernando, que assim, ontem eu estava conversando com uma voluntária, que ela me perguntou até de uma atividade nossa que está parada, né? Está suspensa ainda, e ela me perguntou, Angélica, a atividade não vai mais acontecer? E aí eu falei, não sei te informar. Nesse momento está suspensa, a gente não voltou. Agora, eu preciso ser muito sincera. Eu não sei, a gente está caminhando conforme... Eu não sei quanto tempo isso vai levar, se isso vai acabar um dia, se isso... A gente está dançando conforme a música. Eu não consigo nem dizer se volta a atividade ou volta como era antes. Não sei. A gente não sabe. A gente tem que estar preparado o tempo inteiro para isso, para as mudanças, para se reinventar aquela atividade. Será que a gente volta como parou há 2 anos atrás? Acho que muito provavelmente não. Nenhuma delas. Algumas um pouco mais claras, né? Porque a gente vem caminhando. Outras porque foram suspensas. Então, quando a gente voltar, talvez tenha que voltar até de uma outra maneira. Mas não sei dizer
Hoje ainda não consigo falar. Né? E aí, assim, Fernando, dando continuidade a isso, que características básicas você acha que serão necessárias para o nosso voluntário de amanhã? Que, aliás, não é amanhã, já se faz hoje, né? Já estamos no amanhã. Acelerou demais. Olha, é difícil a tua pergunta. É difícil, né? Eu acho, Angélica, que tem uma coisa que não muda. Não muda. É o propósito de cuidar. Então, nós podemos mudar tudo, mas o propósito de cuidar das pessoas, de servir, isso é imutável. Esse é o nosso grande valor como voluntário. Então, é importante que nós saibamos que nós não vamos mudar nisso. Tá? E só queremos voluntários que tenham esse propósito. Eu acho que nós vivemos um mundo, né, que muitas vezes eu vejo assim, né, tem pessoas que parece que está criando uma moda de voluntário, né? Assim, é bacana ser voluntário. Todo mundo no meu grupo de amigos é voluntário. Eu tenho que fazer um voluntariado. Peraí, mas você vai fazer de dentro para fora ou você vai fazer porque seus amigos são voluntários? Tá? Se vai fazer porque é de fora para dentro, não se sustenta. Não se sustenta. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que a gente já falou muito: é a capacidade de se reinventar, é ter abertura para a mudança. Não podemos ter voluntários que queiram só ficar numa coisa, num ponto. Porque se aquilo mudar ou acabar, ele vai ficar ali olhando pela janela, né? O mundo mudou e ele não viu. Né? Ele tem que ter adaptabilidade. Ele tem que se adaptar sempre. O voluntário de um papel só, existem muitos de um papel só. Ele pode até continuar sendo necessário, sabe? Mas ele vai ter muito menos espaço no futuro. Nós vamos precisar de ter gente mais polivalente, gente que mexa com mais coisas. Não é? Quando fala isso, muita gente fica pensando assim: eu vou ter que aprender a mexer no computador. Não necessariamente. Agora, lidar com a virtualidade você vai ter que aprender sim. Tá? A essa adaptabilidade a gente dá um nome, né? Se chama resiliência. O voluntário tem que ser resiliente. O que é o resiliente? Vem o vento e eu sou igual o bambu. Parece que é frágil, né? Ele balança e volta. O grande Jequitibá, né? Vem o vento e derruba, porque ele não consegue ser resiliente. Um outro ponto que é básico no voluntário do futuro, Angélica, para mim, é a questão do relacionamento. No mundo de conflitos tão crescentes, nós falávamos isso, né? De bolha, de grupos que não se falam, tudo, né? Muitas vezes na própria família, hein? A gente vai ter que lidar e ter voluntários que saibam se relacionar. O voluntário tem que resolver conflitos e não criar conflitos. Esse é o ponto. Nós não podemos ter gente complicada que fique criando conflito. Sabe? Nós temos que ter gente que resolve os conflitos. Tá? Tem gente que cria laço e não fica fazendo nó cego por aí, né? É gente que é ponte. Pode ser até uma pinguelinha, mas faz com que a pessoa passe. E não muro.
Tá? Então, isso é importante. Um outro ponto é trabalhar em equipe. Por mais que o voluntário tenha que atuar sozinho numa função, ele tem que se entender numa equipe. Numa equipe que tem uma supervisão, numa equipe que tem também os funcionários, numa equipe que tem os médicos, os enfermeiros, o pessoal da saúde do hospital, né? E do outro lado da equipe tem a pessoa que ele cuida. Tá? Então, esse trabalhar em equipe é fundamental. Um outro ponto, nós já falamos dele, é a capacidade de escuta, né? Capacidade de escuta. Saber escutar. Saber escutar, escutar é diferente de ouvir, né? Ouvir é aquilo que eu faço fazendo outras coisas. Escutar é aquilo que eu paro só para ele. Escutar é se colocar totalmente para a pessoa. Parar tudo para escutar. Isso é escutar. Tem um amigo que diz, né, que escutar é tirar isso aqui, ó, daqui da cabeça e colocar no coração. Isso é escutar. Então, a capacidade de escuta. As pessoas na crise estão muito mais necessitadas de escuta. As pessoas na crise que vivem outra crise, que são aqueles que a gente cuida como voluntário lá no INCA, não é? Eles já estavam numa crise e entrou uma segunda crise. Essas pessoas têm muito maior necessidade de ser escutadas. Então, como escutá-las? Um outro ponto que eu acho importante é conjugar autonomia com obediência. O voluntário do futuro tem que ter autonomia, mas ele tem que ser obediente. Então, o cara que não consegue seguir regra, não consegue acompanhar os outros e tudo, é complicado e vai perder espaço. Não é? Saber até onde ele pode ir, saber agir independente de comando, mas sabendo que há uma supervisão que orienta. Um outro ponto é ética, né? Parece óbvio, mas não se entende voluntário no futuro sem ética. Então, sem mentira, com valores fortes, com honestidade, sem querer levar vantagens. O que vale é um valor. E o valor é aquilo que eu não abro mão, né? O voluntário tem um sonho, tornar o mundo melhor, através do seu cuidado. Então, esses pontos que eu acho importantes, viu? Ética, não é? Só revisando, né? Adaptabilidade, capacidade de reinvenção, sabe? Equipe, capacidade de escuta, autonomia. E o que não muda, né? O propósito, o grande propósito não muda. Isso, para mim, é o futuro do voluntário, viu? É o futuro. Muito bom. Ângela está aqui comentando a questão de seguir regras, sim, mas sugerir sempre que as circunstâncias exigem ações diferenciadas. Sim, claro. Né? A gente tem que sempre ter um olhar diferenciado para problemas diferentes. Isso, as pessoas são únicas, né? Então, com certeza. E aí, assim, para terminar, Fernando, assim, o que você acha? Como você acha Caramba, que já? já a gente Bom, já está aqui agora que eu 1 hora, vi né? as horas, falei muito. Eu nem sei o que o pessoal está achando, porque esse negócio de chat, vocês estão curtindo, estão gostando. A gente já vai finalizar e aí eu vou abrir aqui, vou pedir para todo mundo aparecer e aí a gente abrir, de repente, para mais perguntas. A Angela está falando aqui que está ótimo. O que vocês estão achando desse bate-papo? Digam aí para gente. Mas para finalizar,
assim, como você acha que o papel e as relações e a relação das organizações sociais, como é que fica, né, o papel e a relação das organizações sociais hoje em dia? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muitos não conseguiram continuar o seu trabalho. A gente viu aqui, no INCA Voluntário, ano passado, uma questão muito forte do trabalho em rede, das próprias organizações sociais se ajudando, né? Tentando, olha, o recurso para cá não dá para ver esse recurso, mas vocês querem? Como é que a gente pode trabalhar em conjunto, né? Como é que a gente, o que você acha? Você acha que isso mudou? Porque como é que você vê essa questão? Olha, eu acho que você já tocou num ponto aí que é fundamental para o futuro das organizações sociais, das OCIP, das ONG, não é? Que é a questão do trabalhar em rede. E na Fundação a gente valoriza muito e trabalha muito isso com as redes, né? E essas redes, elas precisam. É um verbo, né, que é mal usado, o verbo suportar, né? Eu não suporto o fulano, não é? Suportar é visto muito como negativo. Não, mas suportar é positivo, né? É ser suporte do outro, é ser ombro do outro. Então, as organizações precisam ser ombro uma da outra, precisam se criar rede, trabalhar em redes, se apoiarem. Quem sabe se reunir mais pelo tipo de atuação, não é? De meio ambiente, se reunirem mais. As da área de saúde, que é o nosso caso, talvez, não é? Se reunir mais do cuidado da saúde. As que trabalham com justiça social, que é um campo onde eu tenho trabalhado com algumas aí, também se reunirem, se unirem mais, né? Questão, por exemplo, né, a questão do racismo, questão da desigualdade, questão do trabalho escravo, que são coisas que eu tenho entrado um pouco por aí, sabe? Como a gente pode formar uma rede, como se complementar. A complementaridade, ela gera uma sinergia muito grande, né? Muito grande. E 2 mais 2 não são mais 4, ficam 5, 6. A outra coisa é a transparência, né? Também você já fala, né? As ONG, as OCIP, as organizações sociais todas, elas têm um patrão, a sociedade. E elas têm valores muito fortes. Não se entende uma organização do terceiro setor sem valores, né? Eu acho que quando você pensa em criar uma organização para o terceiro setor, a primeira coisa que você tem que fazer é ver que valores que você tem, que valores que você vai usar, não é? Então, nós temos que mostrar para esse patrão, que é a sociedade, onde que os recursos que entram estão indo. Tem que ser mais transparente, tem que ser mais aberto. Tem que ser um livro mais aberto, não é um livro com páginas grampeadas, nem coladas. Né? E como é que a gente vive, né? E o terceiro ponto é algo que a gente conversou muito hoje também, viu? É ser mais criativo, né? É se reinventar, é buscar compromissos novos, sabe? É valorizar o compromisso, valorizar a relação. Uma coisa que eu noto, que eu não vejo em vocês, não, mas eu vejo em algumas instituições, é que trabalham com pessoas envolvidas e não comprometidas. As pessoas envolvidas são muito legais, mas elas se envolvem na medida em que elas têm um tempo de sobra. As pessoas comprometidas criam o tempo para trabalhar e para fazer essas coisas. Sabe? Então, essa é a diferença, né, do envolvido para o comprometido. Não tem a piada antiga que todo mundo conhece, né? Que é a festa na fazenda, né? Que o
a galinha avisou, né? Olha, vai ter uma festa aqui na fazenda e eu estou envolvida na festa. Eu vou dar um ovo para a festa. Aí o porco virou e falou assim: eu estou comprometido, eu vou dar o pernil. Contaram a diferença, né? Tá? Então, essas três coisas eu acho, viu? A criatividade, a transparência e o trabalho em rede estão muito necessários para nós nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade que a gente vive. A pandemia pegou assim todo mundo de surpresa, né? A gente aqui não foi diferente. 2020 para a gente foi um ano difícil. Eu estava, inclusive, de licença maternidade, tá? Antecipei tudo, não tirei nem minhas férias, suspendi para poder voltar, para estar com a equipe, num momento que foi um momento difícil, todo mundo sem saber direito o que fazer e, assim, uma cobrança enorme do INCA com relação aos pacientes. E, de fato, a gente tem uma equipe muito comprometida, tá? Uma equipe de voluntários e uma equipe de funcionários. Porque mesmo com todos os medos, todas as incertezas, né, a gente sem saber direito o que estava acontecendo, medo da doença naquele período, e as pessoas não podendo vir, algumas quiseram vir, tá, e continuaram vindo para ajudar com as atividades essenciais, e outras trabalhando em home office, outras fazendo a doação financeira, de doação de material, divulgando nossas ações, arranjando novos parceiros. Então, assim, os voluntários, mesmo não estando presencialmente, estavam completamente comprometidos, nos ajudando a nos reorganizar. E isso foi, assim, de muita, muita importância para a gente, sabe? Se não fosse a nossa equipe de voluntários, e aí, isso que no dia, né, 5 de dezembro, a gente já está aí comemorando, é importante sim a gente enfatizar, porque por mais que seja simbólica essa data, ela tem um significado tão forte e nos faz reforçar a importância do voluntário. Porque se não fossem vocês, gente, se não fosse essa equipe, nota 1 milhão, a gente não conseguiria dar a volta por cima, tá? Eu acho que a gente vai sair da pandemia, sabe lá quando a gente vai sair, mas a gente vai sair da pandemia mais fortes, mais fortalecidos e mais organizados. Foi doído, tá? Sair da zona de conforto é doído. É doído. Faz com que a gente gaste mais energia, coloque mais energia, dá um desespero em certos momentos do tipo, o que fazer? Mas assim, eu não tenho muito medo de mudanças, tá? Eu, Angélica, particularmente, mas assim, sempre que eu tenho que sair, eu falo, ai meu Deus, eu falo tudo de novo, ai meu Deus, vamos lá, o que a gente vai fazer? Mas é uma coisa muito doída, sabe? Que às vezes a gente está cansado, só queria continuar fazendo, fazia, mas é importante. Então, assim, sem a equipe a gente não sairia dessa. Fernando, o que eu, assim, eu só quero te agradecer, tá? Mais uma vez, eu tô com muita saudade, estava com muita saudade dos nossos bate-papos e das nossas conversas e ouvir você sempre sabiamente trazendo aí esse pensamento bacana pra gente. Mas eu queria convidar todo mundo, assim, a abrir as câmeras, se alguém quer falar alguma coisa. Tô com saudade também do pessoal, tá todo mundo com a câmera fechada. Vocês não querem abrir, não, para a gente se ver um pouquinho? O que você acha? Opa, Fê aparecendo. Olha, Fernanda, que bom. Margarida. Oi, Rita. Rita. Para a gente se ver. Paulinha. Paula. E aí, gente, o que vocês acharam? Querem falar mais alguma coisa?
Débora. Rita. Débora está no HC2. Cadê a turma, Débora? Maria Auxiliadora, Naísa, Lúcia Cristina. Agora nós temos vida, né? Eu estava só eu e Angélica, a gente não via ninguém. Não é? Essa parte Aí. de evento online ruim é isso, a gente se sente solitário. Tá todo mundo, mas a gente se sente solitário. Muito bom. A Fátima está dizendo que está sem câmera, a Ângela está de cama, super gripada. Oh, meu Deus, Ângela, melhoras. Acho que a Lúcia estava falando alguma coisa, mas eu não... Lúcia, você está sem áudio. Isso, Lúcia, você consegue abrir o áudio? Maria de Lourdes, Lúcia conseguiu? Oi, Maria de Lourdes. Lúcia, você está sem áudio, eu acho que você tem que clicar ali no microfone embaixo. Vai ativar o seu áudio. Muito bom ver todos aí. Muito bom. Vamos ver se a gente consegue agendar um encontro nosso para a gente conversar, discutir, refletir juntos, não é? Então, tempos tão intensos que a gente está vivendo merece que a gente, né, arrume um tempo para nós, para isso, né? Se Deus quiser, em 2022 a gente faz um presencial. Que bom ver todo mundo. Vou dar um oi também para a Fernanda, voluntária que está lá no HC4 hoje com a Anaísa. Oi, Fernanda. Está lá, ó, trabalhando. Olha lá, Fernanda, assistindo e trabalhando. Estou vendo. Eu falei que o voluntário nosso do INCA, ele é ardente, lembram? Ele não é cansado, ele não é alienado. Não é mesmo? Ele é ardente. Ele não é mesmo. Essa equipe é nota 1000. Não é? É isso. Estamos voltando aos poucos, na medida que dá, com todo cuidado, mas a gente está aí. Se Deus quiser, ano que vem vai ser um ano melhor. Se Deus quiser. Então, ó, a Monique está falando o seguinte: as voluntárias da Central de Atendimento ao Paciente estavam com ela lá assistindo, gostaram bastante, estão mandando um grande beijo para você, Fernando, e falando que estão com muita saudade. Muita. Obrigado. Um beijo também. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Foi muito bom, professor. Estava com saudade. Obrigada aí por tudo. Eu estou sem câmera, mas estou aqui. Que ótimo. Um beijo. Volta, Fernando. Vamos fazer presencial, todo mundo, aglomerar geral. Muito bom, gente. Eu gosto de aglomeração, a gente tem que mandar esse vírus passear. Pois é. E vamos dar uma notícia bacana que a gente teve, fresquinho, em primeira mão. Bruna, fala aí, a gente vai receber um prêmio. Quer dizer, vamos receber, né? É semana que vem, mas o prêmio já é nosso. Fala um pouco dessa boa notícia, Bruna. Fresquinho, em primeira mão. É isso aí, pessoal. Vamos receber um prêmio pelo nosso trabalho voluntário realizado aqui dentro do INCA. Chama Prêmio VOL, VOL, e vai ser dado pelo Instituto da Divar. E vai ser bem legal. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor, vai também tirar uma foto para compartilhar com vocês em primeira mão desse troféu que está chegando. Isso aí é resultado do trabalho de todos nós, principalmente de vocês que estão aí na linha de frente, falando com nossos pacientes, atuando dentro aí de cada unidade, cada um com sua particularidade, mas todo mundo com muito carinho e amor por essa causa. Obrigada aí, parabéns para vocês. Parabéns, Inca. Parabéns. Então é isso, a Lúcia falou aqui, tentou falar, mas não conseguiu, é verdade, a Lúcia não conseguiu ativar o áudio. Então, pessoal, eu vou aqui
encerrar, me despedir de todos vocês. Muitas saudades, em breve, quem sabe ano que vem. Olha, em 2023, o INCA Voluntário faz 20 anos. Quando eu falei isso, o que a equipe aqui falou? Festa, festa, festa de novo. Já está todo mundo. Será que a gente consegue fazer aquela festa presencial? Fátima está sem som. Tá mudo, Fátima. Agora ativou? Foi. Igual a dos 10 anos, que foi maravilhosa? As meninas falaram isso, lá do sítio. Isso, maravilhosa, estava presente. Estava presente nela, nossa, foi 10. Será? Vamos lá. Eu esse ano também estou completando 10 anos. Aí. Quem sabe? A Bruna está aqui, festa no Rio Cenário. É que a Bruna foi no sítio. Maravilhosa. Não foi? Foi ótima, maravilha. Maravilha. Aí, a Ângela falou para a gente colocar meta. Meta dos 20 anos, festa. Isso. Apoiada. Então, tá certo, gente. Obrigada, Fernando, mais uma vez, por tudo, tá? Obrigada a vocês por todo o trabalho, por todo o carinho, por todo o comprometimento, tá? Sempre, ainda mais agora, vocês são nota 1 milhão. E amanhã tem mais. Às 9 horas da manhã, a gente tem uma oficina de meditação e yoga para a gente ficar bem zen, bem tranquila, bem relax. Que bom. Tá convidado também, tá, Fernando? Se quiser. Isso, eu quero ver. Amanhã eu não posso, eu dou aula amanhã cedo. Tá bom, estaremos. Amanhã, infelizmente, amanhã estaremos sexta. meditando por você, então. Que pena, eu queria muito, eu gosto muito. Que bom. Tá certo. Então, gente, obrigada, tchau para vocês. Tchau, Fernando. Tudo de bom. Abraços. Tudo de bom, gente. Parabéns pelo Dia do Voluntário. Obrigada, para nós. Para nós todos. Isso. Beijos. Tchau. Tchau. Beijos. Beijo.